Bom, turma, vamos continuar nessa aula falando de formulação de ração. Então, naquela aula anterior, a gente viu como verificar a exigência animal de nutrientes através de uma tabela nutricional. E a partir dessa exigência, como utilizar os ingredientes para atender o que o animal precisa. Só que ficou faltando uma coisa. E se eu quiser incluir os minerais e vitaminas na minha ração concentrada? Então, como a gente está trabalhando com caprinos e ovinos, a gente pode colocar o núcleo mineral e vitamínico à parte, no coxo. Mas eu também posso incluir no concentrado. Então, agora nós vamos aprender como fazer essa inclusão dos minerais e vitaminas no concentrado. Então, você procura aí na sua região o núcleo que você encontra nas casas agropecuárias ou pela internet. Você pode estar adquirindo um núcleo. E é importante perceber que o núcleo, ele tanto vai ter os macronutrientes quanto os micro. Enquanto quando você compra só o premix, em geral vem só os micronutrientes. Então aqui eu peguei um exemplo, um núcleo de caprinos, chamado caprinos 40, que ele entra 40 kg por tonelada, ou 40 kg desse núcleo a cada 1.000 kg de ração. Então, se eu for fazer uma batida de 100 kg, ou transformar numa ração centesimal, que é o mais comum, esse núcleo vai entrar em 4% do meu concentrado, ok? Então, se a gente for elaborar uma ração com 18% de proteína bruta, eu tenho que trabalhar em cima da proteína somente dos outros ingredientes que não dos minerais, porque esses minerais eles não têm proteína, nem os minerais nem vitaminas não fornecem proteína. Então eu tenho que tirar essa fração do mineral e transformar a proteína só nessa fração que a gente vai encontrar realmente o nutriente. Então eu vou tirar 4%, que é o que eu vou colocar do núcleo. Então a gente vai ter que transformar a proteína, a gente vai ter que superestimar a proteína, jogar um pouquinho para cima, para quando eu voltar para a fração 100, eu consiga atender isso aqui. Como é que a gente faz isso? Então, a gente tira os 4% do 100, então vamos trabalhar em cima de 96%, e quando eu voltar para 100%, eu vou ter que ter o quê? Uma ração com 18,75%, porque quando eu voltar lá para 100, ela vai me dar justamente os 18. Vamos ver como é que a gente procede isso. Então, a gente faz o mesmo quadrado de Pearson que a gente trabalhou na aula passada, usando os mesmos ingredientes, milho e farelo de soja. E aí eu vou colocar aqui no meio a exigência de proteína já superestimada, já jogada para cima, para a gente poder já contar com esse efeito da diluição quando eu voltar lá para a minha ração total. Então, eu faço aqui a ponta 48,1 menos 18,75 vai ter 29,35 partes de milho. 18,75 menos 7,88 eu vou ter 10,87 partes de farelo de soja, num total de 40,22 partes. Então, se 40,22 partes vai ter que representar aqueles 96% da minha ração, quantas partes de soja eu vou ter nessa minha ração? Então, eu pego aquele valor que eu achei no quadrado, 10,87 de farelo de soja, vezes 96%, eu faço essa regrinha de 3, dividido por 40,22 partes. Então, eu tenho que usar de soja na minha ração concentrada 25,94%. E aí, como é que eu acho o milho? Eu posso fazer de duas formas. Se eu vou trabalhar em cima desse valor aqui, 96%, e eu já tenho o valor de soja, e nós só estamos trabalhando com dois ingredientes, eu posso simplesmente fazer a diferença. 96 menos 25,94, eu vou ter um total de 70,06% de milho. Ou eu posso fazer a mesma regrinha de 3 que eu fiz lá para a soja.
40,22, que é o total, vai ser 96%. 29,35, que foi o que eu achei no quadrado de piso para milho, está para x. X vai ser igual a 29,35,96 dividido pelo total de partes, 40,22, e eu vou achar o mesmo valor, 70,06. E aí é sempre bom a gente fazer uma tabelinha para verificar se está fornecendo todos os nutrientes que a gente formulou. Então, no caso, a gente formulou só para a proteína, pega o valor de proteína dos ingredientes, multiplica pela quantidade que ele está entrando na ração. Então, no caso aqui, a gente tem que fazer essa multiplicação e dividir por 100, porque está na base centesimal. Então, o milho está fornecendo 5,52% de proteína, ou 5,52 gramas de proteína, e o farelo de soja 12,48, enquanto o núcleo não está fornecendo proteína nenhuma. E aí eu tenho total de proteína 18%. Então, eu estou atendendo aquela formulação que eu estava tentando formular. É importante observar que, às vezes, alguns núcleos ele tem sim algum teor de proteína, de algum aminoácido que ele venha ali nos micronutrientes, lisina, metionina, e aí você tem que contabilizar essa proteína também, para não desbalancear a ração, não colocar proteína a mais. Então era isso. Espero que vocês tenham compreendido.